Olá, queridos irmãos, sejam todos bem-vindos. Nós estamos iniciando mais um trabalho da nossa Casa Espírita Fraternidade. Vamos então iniciar pela nossa irradiação. Então, eu quero convidar a todos vocês para que juntos, então, possamos unir os nossos sentimentos e os nossos pensamentos, iniciando assim a nossa irradiação. Vamos então, já conectados, unidos pelos nossos sentimentos e os nossos pensamentos, elevando-os ao Pai Criador, a Jesus nosso Mestre, aos nossos espíritos amigos, e assim mentalizar os nossos lares. Pedindo então ao Pai Criador que leve luz, paz e harmonia aos nossos lares, e aos lares dos nossos entes queridos. E também a todos os lares que nesse momento necessitam da tua paz e da tua harmonia. Que as nossas vibrações de amor possam também chegar até os nossos irmãos abandonados, que perambulam pelas ruas, os nossos irmãos idosos que se encontram nos seus lares, ou nas casas de repouso, as crianças que se encontram nos orfanatos e a todas as crianças que passam nesse momento por dores ou por necessidade. Amado Pai, te pedimos que dê a cada um deles todo o amparo que eles necessitam. Que o amparo também se faça, Senhor, a todos aqueles irmãos que passam pela provação da doença, aos trabalhadores da saúde, que necessitam também de ajuda e de fortalecimento, aos governadores, para que tenham sabedoria e equilíbrio no desempenho de suas funções, aos nossos irmãos que estão nas penitenciárias, para que tenham força para reparar os erros cometidos. Aos irmãos suicidas, que sejam consolados. Aos irmãos desencarnados, para que recebam a luz e o esclarecimento. Aos obsediados e obsessores, para que se perdoem mutuamente. Enfim, Pai amado, que o teu amparo se faça a todos aqueles irmãos que, nesse momento, estão passando por dificuldades, pelo sofrimento, pela dor, pelas provações, pelas limitações de todas as ordens. E que assim seja. Queridas irmãs, queridos irmãos, é com grande satisfação que mais uma vez aqui nos encontramos para que juntos possamos refletir sobre mais alguns pontos à luz da nossa doutrina espírita. Nós temos para hoje o tema Renovemo-nos dia a dia. O tema que nós vamos explorar hoje e que juntos vamos alicerçar algumas reflexões e quiçá reunirmos conhecimento e aprendizado necessários acerca do mesmo, ele está tendo como fonte o capítulo 107 daquela obra maravilhosa de Emmanuel, trazida à Terra pela psicografia do nosso querido Chico Xavier, que é o livro Fonte Viva. Então, lá no capítulo 7, que dá o nome à nossa exposição, à nossa reflexão de hoje, que tem como título, então, Renovemo-nos dia a dia, nós podemos nos deparar com aquilo que está sendo talvez o mais corriqueiro na vida de cada um daqueles que muitas vezes tem mais propensão ao ter do que ao ser. Podemos identificar situações em que nós temos a nítida impressão das chances que nos são dadas de podermos realizar de forma mais adequada
ou melhor, transpormos de forma mais adequada os obstáculos, as barreiras do dia a dia das nossas vidas e que muitas vezes deixamos passar desapercebidas por estarmos mais ligados naquilo que nós demonstramos por fora do que preocupados com aquilo que realmente deveremos ser a partir do nosso interior e aí sim para o nosso exterior. Então nós vamos pedir com muito carinho aos irmãos que tenham paciência para que nós possamos fazer algumas intervenções através de leitura de alguns trechos deste capítulo, que serão muito necessários para a nossa reflexão, para o nosso aprendizado da noite de hoje, que é para todos nós, que é de total necessidade para que possamos compreender o que Deus quer de cada um de nós. Então nós iniciamos com um trecho que diz assim: não adianta a transformação aparente da nossa personalidade na feição exterior. Mais títulos, mais recursos financeiros, mais possibilidades de conforto e maiores considerações sociais podem ser simples agravo de responsabilidade. Aqui nos fica claro, ou pelo menos aparece à mente, ou pelo menos apareceu à mente de imediato, aquela passagem do Cristo quando ele fala dos túmulos caiados por fora e podres por dentro. Isso fica nítido para nós neste momento, ao lermos esse trecho inicial do capítulo 107 do Fonte Viva. Aqui fica também explícita, além da situação de que muitas vezes nós estamos apresentando por fora aquilo que na verdade não está vindo de dentro, que não condiz em nada com o que está por dentro, fica nítida a responsabilidade, como foi usado ali o vocábulo, que nós temos a cada vez que nós crescemos mais, digamos assim, física, espaçosa e materialmente no mundo. Ora, a quem vai ser procurado no momento de necessidade? Aquele que tem menos ou aquele que tem mais? E se eu for procurado neste momento, qual é a minha reação? Eu consigo estender a mão ao meu irmão e me tornar útil? Ou eu prefiro me manter fútil? Porque uma simples letra, numa primeira sílaba de um vocábulo, muda muita coisa. A diferença é grande de utilidade para futilidade. E muitas das vezes nós observamos neste mundo que aí está a futilidade se sobrepondo à utilidade. Por quê? Um exemplo são os gastos que são realizados muitas vezes, e aí aqui não vai crítica nem julgamento a ninguém, porque cada um faz com os seus ganhos, com aquilo que adquire durante a sua vida, o que bem lhe convier. E obviamente assume as consequências e as responsabilidades diretas por esses atos, ou por essas escolhas. Mas vamos nos servir disso para exemplificar quão grande é o número de pessoas que muitas vezes, já tendo determinado número de bens ou de qualquer outra situação que traga conforto, equipamento, instalação, a pessoa vai lá e aumenta aquilo ainda mais, busca mais. E muitas vezes por pura futilidade. Porque muitas vezes passam-se dias, passam-se meses, passam-se anos e a pessoa não faz uso daquilo que adquiriu. Muitas vezes até esquece, né, entre aspas, que tem aquilo. E se esse recurso, se esse tempo, se esse planejamento fosse levado diretamente àquele que mais precisa, ao próximo de cada um de nós. Nós sempre brincamos na doutrina espírita que existe o próximo bem próximo e o próximo que não está tão próximo, né? Mas na realidade todos são próximos. Nós sabemos que nós muitas vezes não estamos no mesmo lar por simples simpatia. Nós estamos no mesmo lar com outros irmãos, formando o que nós chamamos, ou que deveríamos chamar de família, por situações que já vêm se agravando de algum tempo e que necessitam ser consertadas, digamos assim. E aí nós estamos ali, com este próximo bem próximo.
nas nossas dificuldades do dia a dia, nos nossos pendores, nas nossas mazelas, mergulhados nos nossos anseios, nas nossas buscas. E muitas vezes nós não nos damos nem bem com este próximo tão próximo. Ou não compartilhamos com este próximo bem próximo daquilo que fazemos uso, daquilo que sonhamos em ter, daquilo que queremos ser. Muitas vezes moramos debaixo do mesmo teto, mas não temos um lar, porque sequer nos comunicamos com aqueles que estão ali. E abrindo um parêntese, neste momento em que nos encontramos, nesta linha do tempo eterna para espíritos como nós, este momento de pandemia global, isso ficou muito forte. Nos foi colocado de forma muito direta e objetiva a necessidade de estarmos verdadeiramente em conluio, vivenciando o dia a dia muito perto daqueles que já eram muito próximos de nós. E isso tem feito com que muitas coisas que até então nós desconhecíamos, nós não entendíamos, nós não sabíamos a respeito daquele que está ali já há tantos anos ao nosso lado, muitas vezes companheiro de tantas batalhas, companheira de tantas situações difíceis, e que nós não a compreendíamos ou compreendíamos de forma correta, ou pelo menos o mais aproximado dessa forma mais correta. Então, para isso está servindo este convívio, como alguns gostam de dizer, forçado, entre as famílias, estando mais perto, mais próximas e por muito mais tempo sob o mesmo teto, devido à pandemia, ao isolamento social, né? A esse distanciamento, melhor dizendo, social que nos é imposto para que não corramos riscos maiores e mais graves de saúde física. Mas, voltando à questão da utilidade e da futilidade, eu tenho que me preocupar sempre com aquilo que tem. Porque como o próprio Evangelho já nos traz uma passagem, tudo que eu tenho agora não é meu, não é posse minha. Porque se fosse meu, voltaria comigo a vida verdadeira. E nós sabemos que a vida verdadeira volta à consciência. Volta àquilo que eu aprendi. Volta àquilo que tenho de conhecimento. Voltam comigo as mazelas que ainda não puderam ser extirpadas. Voltam comigo as coisas boas que agora eu já consigo fazer. Meus sentimentos, minhas virtudes. E era só isso. Não vai comigo o carro, não vai comigo a casa, não vai nenhum dos aparelhos eletroeletrônicos que eu tenho e que eu tenho tanto apreço muitas vezes, até muitas vezes mais do que as pessoas que me cercam. Não vão comigo os smartphones, que são os nossos queridos obsessores eletrônicos da atualidade. Nada disso vai comigo. Fica tudo aqui. Porque como matéria, ficam no mundo de matéria. Nós vamos um pouco além. Mas mesmo assim, todo recurso que foi utilizado para este material ser adquirido não é meu. Me foi dado por empréstimo. E na maior parte das vezes, sabendo-se também, como o próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, nos traz, uma das maiores provas para o espírito é da riqueza, ou da fartura, digamos assim, de recursos. Não sendo meu esses recursos, sendo eles me otorgados por empréstimo, o meu dever é utilizar esses recursos, não só para o meu contentamento, para o meu conforto, mas principalmente trabalhar para o conforto do próximo. Seja esse próximo bem próximo ou muito distante. Não interessa, ele sempre será próximo. Então, quando me é confiada essa responsabilidade de poder ser um pouco mais abastado financeiramente na Terra, digamos assim, eu tenho a responsabilidade de dividir esses recursos que me são dados por empréstimo, dos quais eu sou fiel depositário e os quais me cabe fazer, dentro do possível, do racional e do correto, chegar em forma, muitas vezes, de apaziguamento de dor, de benfeitorias, àquele que não teve assim esta tal sorte que eu tive nesta existência. E aí, a minha responsabilidade. Então, quando eu cuido bem do meu exterior, quando eu me torno uma vitrine,
ou quando eu torno tudo que está ao meu redor uma vitrine, eu chamo atenção. Mas eu chamo atenção pelo que está por fora. E muitas vezes o que está por fora, nesse nosso mundo de provas e expiações, e nesse nível de evolução que cada um de nós ainda se encontra, não condiz com o que está por dentro. Muitas vezes, a beleza que eu demonstro por fora, e a qual eu consigo levar o meu corpo físico, as minhas vestes, através de alimentação, de academias, através de lojas muito caras, tudo isso eu consigo colocar por cima, como se eu fosse uma imensa árvore de Natal. E o interior dessa árvore, como é que ele se encontra? A seiva é boa? Ou ele já está corroído pelas pestes, pelos cupins, e não se deu conta disso? Que árvore nós queremos ser? A que é linda, frondorosa por fora, mas que já está seca no seu interior, prestes a desabar e ainda não sabe disso? Ou nós queremos que essa semente continue germinando, 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 e do interior sim jogue para fora ramos que vão dar frutos, frutos saudáveis, que servirão para tantos outros saciarem sua fome. Nós temos que fazer essa escolha. E de uma forma filosófica é mais ou menos isso que esse capítulo nos traz. Um outro trecho também um pouco mais à frente nos fala da necessidade de renovação. Peço desculpas aos irmãos e às irmãs porque a gente tem que se esticar um pouco aqui, né, nesse estúdio improvisado para poder estar aí olhando o nosso roteirinho. Então a necessidade de renovação, de nos renovarmos por dentro. Também, nesse mesmo capítulo 107, num outro trecho, nos é dito que é preciso avançar no conhecimento superior. Ainda mesmo que a marcha nos custe suor e lágrimas. Suor e lágrimas. Aceitar os problemas do mundo e superá-los à força de nosso trabalho e de nossa serenidade é a fórmula justa de aquisição do discernimento. Então aqui, uma vez que eu começo a me preocupar com o que está por dentro, aqui começa uma outra preocupação. Como consertar o que está por dentro? Aí nós recorremos àquele exemplo que sempre dá muito certo para que a gente possa entender como nós agimos, ou como nós somos por dentro. Nós pegamos, né, hipoteticamente, um jarro com uma água que está turva, uma água que não está limpa e cristalina, que está ali maculada por sujeira, e nós colocamos, né, inserimos nesse jarro, numa outra extremidade do jarro, uma mangueirinha com água cristalina, corrente, sendo introduzida nesse jarro. O que vai acontecer? Vai haver uma revolução ali dentro, né? Essa sujeira vai girar, né, no sentido em que a corrente da água que é depositada, ela entra e forma ali o seu redemoinho, mas esse jarro vai chegar em determinado momento que a sua capacidade vai ser extravasada. Ele vai começar a transbordar. Quando essa água começa a transbordar, essa sujeira começa a sair junto. Vai demorar um tempo, mas a água que vai permanecer depois ali dentro é totalmente cristalina, porque a sujeira foi toda embora com aquela água que era colocada para fora devido à capacidade do jarro ter sido vencida. Assim somos nós. Quando nós identificamos que o que está por dentro está turvo, como nós modificamos o que está por dentro? Que água é essa que é depositada? Que água cristalina é essa? O conhecimento. A busca por ser melhor. E começa com o autoconhecimento. Começa tentando entender quem somos, para podermos saber o que atacar. Digamos assim, o quanto temos de água suja para ser retirada. Nós somos o vaso. A água está aqui dentro. Suja, precisa sair. Depositamos conhecimento. Mas aí vem o detalhe. Esse turbilhão que é feito pela água que entra e pela corrente que ela impõe ao interior do jarro, essa força que é imposta de forma física, é a revolução que acontece quando nós estamos adquirindo, bebendo das fontes deste conhecimento. E nesse momento,
Nós passamos por inúmeras situações, temos inúmeras sensações, muitas das quais nos levam a querer desistir, a desligar a torneirinha e parar com aquele fluxo que entra e nos convida à mudança. É aí que nós não podemos parar. É aí que entra o tal do renovemo-nos dia a dia. Porque isso é uma batalha diária, constante, e que vai gerar como consequência a limpeza do jarro. Então nós não podemos extinguir a fonte. Nós temos que deixar que esse conhecimento jorre. Mas nós temos uma diferença em relação ao jarro. Nós precisamos compreender e, acima de tudo, praticar aquilo que nos está sendo dado como alimento. Para que nós possamos, então, remover esta sujeira para fora, para que ela se vá e para que ela não volte mais. Então, nessa purificação do jarro, que somos nós, é necessário, acima de tudo e do aprendizado, a prática deste aprendizado. Então, muitas vezes nós paramos, refletimos, mas que coisa! Eu estudo, eu me dedico, eu não falto um dia de estudo na casa espírita, eu assisto a todas as exposições. Até tem um dia que eu trabalho lá na casa espírita. Mas nós também temos que refletir. Isso não está no automático? Eu estou com domínio da situação ou estou fazendo por inércia? Porque também pode acontecer. Nós só não vamos estar no automático e nada disso estará acontecendo por inércia, como a água que entra no jarro e sai, se nós estivermos vivenciando verdadeiramente aquilo ali. Se aquele aprendizado realmente deixou da teoria, da letra, como dizem, morta na página do livro, e passou à prática constante nos nossos dias. Nós assinalamos também aqui para esse trecho a necessidade de nós estarmos totalmente ligados ao aprendizado que frequentemente nos é colocado pela vida em nosso caminho, pela vida, né? Por Deus, em sua infinita misericórdia. Quantas oportunidades de exercitarmos aquilo que estamos aprendendo, que está sendo a nossa água cristalina, que está expulsando a água suja deste jarro. Quantas oportunidades em cada dia. Já paramos para pensar? Um bom momento para fazer isso é na cama. Quando se encerra o dia e eu crio ali, como nós sempre dizemos, aquelas duas colunas mentais, né? Mentalmente ali com os olhinhos fechados, antes da minha prece ou depois da minha prece, antes de dormir, e eu coloco o que eu fiz de bom naquele dia e o que ainda não foi feito, o que deu de errado. Eu vou conseguir identificar as oportunidades que eu tive para poder vencer muitas das minhas fraquezas. Utilizei algumas, não utilizei outras, talvez passei o dia sem utilizar nenhuma, talvez utilizei todas. Isso vai de cada um. E do esforço que cada um faz para vencer a si e as suas mazelas. Também as oportunidades de auxílio ao próximo se encontram nessas oportunidades diárias. Esse auxílio ao próximo que na verdade beneficia quem, consequentemente? A mim. E por isso o grande cuidado em realizar esse auxílio ao próximo sem barganha. Porque o que é a barganha? No exato momento em que eu tento prestar auxílio a alguém, eu já estou pensando na consequência daquilo aos olhos de Deus. Estou barganhando com ele. Perdi todo o valor naquele trabalho. É como se eu não tivesse trabalhado. Então, desprendimento. O auxílio feito com o coração. A busca pela verdadeira caridade. Oportunidades que são grandiosas na fase de renovação que nos é proposto através desse texto de Emmanuel. Assinalando ainda mais um pequeno trecho, agora que nós já temos o que é necessário ser feito, já temos como pode ser feito, vem o que nos espera ao fazer. Dor e sacrifício, aflição e amargura são processos de sublimação que o mundo maior nos oferece, a fim de que a nossa visão espiritual seja acrescentada, ou seja, que nós também possamos aumentar os nossos horizontes, os horizontes da nossa visão. Facilidades materiais costumam estagnar-nos a mente, quando não sabemos vencer os perigos fascinantes das vantagens terrestres. Como assim? Então eu não posso adquirir nada?
Eu não tenho direito a usufruir de nada? Eu não posso curtir aquilo com que eu sonhei a vida toda? Talvez uma vida de trabalho muito árduo? Eu tenho que sofrer? É isso? Não necessariamente. Mas nós temos que entender que como a água que turva todo o jarro e impossibilita a visão de quem está de fora do que tem realmente dentro daquele jarro, que é água, nós enxergamos um lodo e não água propriamente dita, aquele movimento para nós simboliza os movimentos dolorosos que muitas vezes precisam ser feitos. As coisas que nós temos que deixar de lado. Os vícios dos quais nós temos que iniciar imediatamente o movimento de abrir mão desses vícios. Deixá-los para trás, na nossa história pregressa. As vontades, ou as má vontades, os desejos, as futilidades, tudo, qualquer coisa que nós tenhamos que abrir mão, vai ser doloroso, vai ser sacrificioso. Fora isso, também há as outras situações, que dizem respeito justamente já a um passado existente, e que eu me prontifiquei nessa existência saná-las, através das provas e das expiações. Sanar essas circunstâncias promovidas lá no passado, através de provas e expiações, vão se apresentar. E se apresentarem através da doença física, minha ou daqueles que amo, ou daqueles que são próximos? Se apresentar através de dificuldades financeiras, que eu não seja alguém que more num bairro nobre, numa casa bonita, confortável, quentinha no inverno, fresquinha no verão, que eu more sim debaixo de um viaduto, habite debaixo de uma ponte, vou desistir da caminhada? Não posso. Obviamente, vou entender esse não posso quando me esclareço. Porque muitos desistem. Porque são ignorantes, não sabem, ignorantes no sentido de não saber as consequências de desistir. E de não saber que quanto mais se enfrenta, com mais fé, com mais força, perseverança e esperança na justiça de Deus, mais fácil se torna a caminhada logo ali à frente. É como se nós entrássemos numa nuvem de tempestade e logo ali à frente se descortinasse um horizonte lindo e ensolarado. Mas nós vamos ter que aguentar aquela tempestade. Nós vamos ter que passar por aquela chuvarada para poder ver o sol à frente. É isso que nós precisamos entender. É a isso que nós precisamos nos acostumar enquanto espíritos que somos reencarnantes ainda em provas e expiações. Precisamos entender isso para nos resignarmos, para apacentarmos o nosso coração e continuarmos sempre à frente. Aí, para terminarmos, os trechos finais. Renovemos nossa alma dia a dia, estudando as lições dos vanguardeiros do progresso e vivendo a nossa existência sob a inspiração do serviço incessante. Apliquemos a construção da vida equilibrada onde estivermos, mas não nos esqueçamos de que somente pela execução de nossos deveres, na concretização do bem, alcançaremos a compreensão da vida e com ela o conhecimento da perfeita vontade de Deus a nosso respeito. Que é o trecho, quando os irmãos forem conferir nas suas casas, se não tem, por favor, tragam para dentro do seu lar esse livro, dessa coleção Fonte Viva, que tem o próprio nome da coleção, e porque são leituras edificantes, simples, fáceis, de uma página e meia, 2 páginas quando muito, mas que nos trazem grandes reflexões e nos ajudam muito no nosso dia a dia. E sempre abre com algum trecho, geralmente de Paulo e de suas cartas, que ele distribuiu, sendo, depois de perseguidor, um seguidor do Evangelho de Cristo. E um praticante, principalmente, do Evangelho de Cristo. E um dos trechos, o que abre essa lição, do capítulo 107, diz assim: Paulo aos Romanos, na carta aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2 dessa carta. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, vamos nos abrir ao conhecimento, ao esclarecimento, para que assim nós possamos entender os desígnios de Deus, para que assim nós possamos entender por que fomos criados, para que fomos criados por este Pai de infinita misericórdia, que não é perseguidor implacável, que não é justiceiro, que não é castigador, é amor, é bondade, é justiça, nas suas mais infinitas possibilidades.
que nós nem conhecemos ainda, assim como também não o conhecemos ainda. Então, que nós possamos crer que este Pai nos criou para sermos melhores, mas que este melhor só vai vir quando eu realmente desejar, quando eu realmente me renovar. Muito obrigado pela atenção de todos os irmãos até este momento e que possamos todos nós refletirmos acerca dos conhecimentos que nos foram trazidos pela nossa querida doutrina em mais este momento que tivemos juntos. Muito obrigado pela atenção e que Jesus esteja com todos nós sempre. Que assim seja. E assim, então, queridos irmãos, vamos encerrar as nossas atividades de hoje, agradecendo mais uma vez a esse Divino Mestre por essa oportunidade, por esses aprendizados, por essas reflexões. Agradecer, então, por tudo e que assim seja.